Abençoados e abençoadas, graça e paz. Graça e paz. Eu sei porque eu repeti por 2 vezes graça e paz. E vou repetir quantas e quantas vezes for necessário, porque não há nada melhor do que a graça de Deus. Apesar de que a graça tem sido questionada por algumas pessoas, principalmente nesses últimos dias em que nós estamos vivendo. Vemos aí uma série de interrogações acerca da graça de Deus. Mas não é essa a questão em pauta. Eu quero falar, sim, do Evangelho da Graça de Deus. Esse Evangelho da Graça de Deus que é negado pelo sistema religioso. Os religiosos, eles negam o Evangelho da Graça de Deus. Não que eles respondam quando são indagados ou perguntados. Eles vão dizer, lógico, que creem, que acreditam. Mas, quando a gente vem para a prática, para o dia a dia de cada um deles, a gente sabe, a gente percebe que o Evangelho pregado, que o Evangelho ensinado no sistema religioso é o Evangelho da circuncisão, o Evangelho do Cristo Nazareno, o Evangelho que foi dado a Pedro. E não o Evangelho da incircuncisão que foi dado pelo Cristo ressuscitado a Paulo. Então, esse Evangelho ensinado, esse Evangelho pregado nesses lugares, não é o Evangelho do Cristo ressuscitado, não é o Evangelho da graça de Deus. É um Evangelho onde as pessoas buscam autojustiças, onde as pessoas procuram fazer obras para serem salvos, para alcançar a salvação. Esse tem sido o Evangelho pregado e ensinado nesses lugares, o Evangelho da circuncisão. O Evangelho que você tem que cumprir rituais. O Evangelho que você tem que cumprir as liturgias das suas reuniões. O Evangelho em que os preceitos dos homens é quem prevalece. O Evangelho em que há rudimentos ainda da lei mosaica. Esse é o Evangelho pregado dentro desses lugares, que eles chamam de igrejas, que para nós do Evangelho da Graça de Deus, nós sabemos que são templos religiosos. Quando falamos do Evangelho do Cristo ressuscitado, falamos do Evangelho da Graça, o Evangelho de boas novas, o Evangelho das boas notícias, a boa notícia de redenção alcançada pela graça de Deus. Na epístola aos Romanos, do início ao fim, o apóstolo Paulo, ele afirma que a nossa salvação começa e termina por fé nos méritos da obra salvadora do Cristo na cruz. A justiça de Deus se revela na boa notícia de fé em fé. O Evangelho das ofertas nunca produzirá frutos duradouros. É esse o Evangelho do sistema religioso.
O evangelho do reino nos orienta a amarmos Jesus antes de tudo e de qualquer coisa. É um evangelho sem interesse, é um evangelho sem conveniência, é um evangelho diferente desse evangelho ensinado e pregado nesses lugares. O evangelho da tradição, o evangelho do conservadorismo, o evangelho das obras, o evangelho que se tem que fazer, que se tem que deixar de fazer para que possa ser salvo. Portanto, é a boa notícia de salvação, de redenção. Essa boa notícia de salvação, de redenção, que é obtida pela graça de Deus. Evangelho é graça. E graça não é teologia, graça não é doutrina dos homens, mas uma pessoa do Cristo ressuscitado. Isso sim é o evangelho da graça de Deus. Quando dizemos que eles lá no sistema religioso negam o evangelho da graça, é porque a graça aponta para o Cristo ressuscitado. A graça aponta para o Cristo ressurreto. Nós cremos em tudo em que o Nazareno fez. E todos devem crer em tudo quanto ele fez, mas não seguir, não praticar, não se prender a todas aquelas coisas feitas por ele. Porque ele veio para salvar e buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Queridos, a graça pregada e ensinada pelo apóstolo que recebeu a revelação diretamente do Cristo ressuscitado. Essa graça aponta para o Cristo que ressuscitou, para o Cristo que é Espírito, para o Cristo que está vivo e vivo para todo sempre, para o Cristo que habita dentro de cada um de nós. O que cumpriu toda a lei, o Nazareno, como ele mesmo disse, eu vim para cumprir a lei, como está escrito em Mateus capítulo 5, 17. Não que nós que seguimos o ressuscitado venhamos desprezar tudo o que ele fez. Como eu já disse, não, nós cremos em tudo o que ele fez. Pelo contrário, todos devem crer, todos devem acreditar. Porque ele veio para cumprir tudo o que o Pai mandou que ele cumprisse. A lei foi dada por Deus para o povo de Israel, a fim de que eles cumprissem, porém, eles não conseguiram cumprir a lei. Então foi preciso que o próprio Deus viesse, se fizesse carne e cumprisse toda a lei que o Pai havia dado para o seu povo, o povo de Israel. Então, houve essa necessidade de que o Cristo Nazareno assim o fizesse. Uma vez cumprido, como ele mesmo disse, foi tudo consumado, está tudo consumado, está tudo concluído. Querida, a lei tinha ritos. E não é isso que nós vemos nesses lugares. A lei tinha liturgias, cerimoniais, rituais, preceitos, tradições e rudimento. Tudo isso foi praticado como obras da carne, lei. E ainda hoje, eles não acordaram para outra realidade. Que realidade é essa? A realidade do Cristo ressuscitado, a realidade do Cristo ressurreto. Cristo morreu, mas ressuscitou. Lucas capítulo 24, versículo 6, quando as mulheres foram no primeiro dia da semana ao seu túmulo, o anjo apareceu e disse àquelas mulheres:
Ele não está aqui, mas ressuscitou. O nosso Cristo é espírito e não carne. Ele habita dentro de nós. Nós somos a sua morada, nós temos a sua mente, conforme Paulo escreve aos 1 Coríntios, capítulo 2, 16, mente de Cristo. Somos o templo da sua habitação, somos seu tabernáculo, somos a sua morada. É o Cristo ressurreto, é o Cristo ressuscitado. Nós não fazemos como lá eles fazem 1 ou 2 vezes por mês, se reúnem para fazer algo em memória de alguém que está vivo. Quando se faz algo em memória, é de quem está morto. Mas o nosso Cristo, o Cristo do Evangelho e da graça de Deus, ele já ressuscitou. Ele é o Cristo ressurreto. Ele é Espírito, habita em nós. E estamos aguardando os nossos dias terminarem aqui, nesta terra, quando o nosso Espírito, num corpo glorioso semelhante ao dele, iremos e assim estaremos, viveremos para sempre com ele. Fica esta palavra para reflexão. Fuja desse sistema religioso cruel e perverso. Siga o Cristo ressurreto. Siga o Evangelho da graça de Deus. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.